E aí pessoal, tudo bem? Nesse vídeo, como eu tinha prometido, nós vamos aprender como pronunciar corretamente as consoantes em espanhol. Você vai perceber que algumas soam exatamente da mesma maneira, em português e em espanhol. Com essas nós não vamos ter problema nenhum. Outras soam de forma bem parecida, mas com uma diferença mínima. E tem outras que soam totalmente diferente, e com essas nós vamos ter que nos cuidar. Se você pronunciar de forma errada uma dessas consoantes, que tem um som totalmente diferente do português, você pode ser mal entendido. Realmente são importantes essas pronúncias corretas do espanhol. Vamos começar então com a letra B de bola, certo? A letra B soa igual em português. É uma letra onde a fonética é bilabial. Lábios com lábios. Ba, be, bi, bo, bu. Igual em português, tá? Então com ela nós não vamos ter dificuldade nenhuma. O problema é que a V soa igual em espanhol. Igual a B. Também tem um som bilabial. Acompanhadas das vogais, seria ba, be, bi, bo, bu. As duas soam como B. Qualquer palavra que você escreva com V, não importa onde ela estiver na palavra, ela vai soar como se fosse uma B de bola, tá? Você não pode soar com os dentes de cima e o lábio de baixo como nós fazemos em português. Vá, ve, vi, bo, bu. Não. Ba, be, bi, bo, bu. Tá bom? Tanto é que o nome dessa letra em espanhol é B ou B alta. Porque essa aqui, supostamente, é a B baixa. Se escreve assim quando não está em letra maiúscula. A minúscula dela é baixinha, comparada com a minúscula da B. Tá? Então essa é a B alta e essa é a B baixa, ou mais conhecida como UB. UB. O nome dessa letra é UB. Quando alguém vai te soletrar uma palavra, por exemplo, vaca, ela vai soletrar para você, ela vai dizer U-B-A-C-A. U-B-A-C-A. E você não vai dizer vaca, tá? Em espanhol se escreve igual, mas você vai fazer soar baca. Baca, sempre, tá bom? Os espanhóis e todos aqueles que nascem com o idioma materno espanhol, eles têm uma grande dificuldade na escola, no período de aprendizado, na hora dos ditados. Os professores ditam palavras que têm B e V, e eles têm que estar perguntando, professor, com B alta ou com UB? Eles se equivocam, eles invertem. Palavras que eram com B, eles escrevem com V e vice-versa. Para que vocês vejam, as duas soam igual, tá? Então com a B nós não vamos ter dificuldades, mas com a V talvez, em espanhol. Vídeo anterior vocês viram como é que se pronuncia a B de bola e a V de vaca. A gente viu aí as semelhanças, as diferenças, tá bom? E nesse daqui nós vamos ver como soa ou como deve soar a letra C em espanhol. E eu tenho que colocar a letra Z junto com a C porque elas se complementam em espanhol. Vocês vão entender agora por quê, tá bom? Vamos lá. A letra C, quando está acompanhada da letra A, da letra O e da letra U, soará igual como no português. Ca, co, cu. Aqui nós não vamos ter problema nenhum. Ca, co, cu. Onde você pode ver diferença é quando o C vai com a E e com a I. Na maioria dos países que falam espanhol, soa como em português. Se, si. Tá? Simples demais. Tá? Se você se sente cômodo em pronunciar dessa maneira, você pode fazer soar assim. Todos vão te entender. Mas na Espanha, em 90% do território espanhol, soa com a língua entre os dentes. Assim. C, si. C, si. Quando eu falo espanhol, eu prefiro pronunciar assim porque eu moro aqui na Espanha. Então, pela lógica, né? Moro aqui, pronuncio como se pronuncia aqui. Inclusive,
você acaba se integrando, né? Tanto à cultura quanto ao idioma, a maneira de falar. Então, fi. Você escolhe como é que você quer falar. Agora, veja bem, eu disse que a Z complementa a C. Por quê? Como? Veja só. A letra Z, ela nunca vai soar sonora em espanhol como soa em português. Esse som que a gente diz que é da abelha, za, z, zi, zo, zu, nunca ocorre em espanhol. Nem com a Z, nem com a S sozinha entre vogais. Não. Esse som, dificilmente eles conseguem pronunciar. Za, ze, zi, zo, zu. Tá? Então, nos países sul-americanos de fala espanhola, eles fazem como se fosse uma S, ou uma C cedilha, né? Sa, so, su. Sa, so, su. Na Espanha, também se pronuncia com a língua entre os dentes. Tha, tho, su. Tá, professor, mas e a ceci, a zezi, onde ficam? No espanhol, não existe palavras com ze e zi. Não existem. Se em um texto em espanhol você encontrar uma palavra que tenha zezi, é porque essa palavra é estrangeira e foi incluída ao texto. Ou, no decorrer do tempo, uma palavra pode ser introduzida dentro do idioma, mas a procedência é de outra língua. Tá? No espanhol, zezi, não. Por isso, eu não falei ceci com o Z. Agora, olha só onde é que ela se complementa. Você já está entendendo, né? ZA, ZO e ZU. Tha, tho, thu. Aqui na Espanha. Os outros países de fala espanhola, sa, so, su. Agora, se você quiser pronunciar todas as vogais acompanhando dessa pronúncia tha, tho, thu, você vai ter que recorrer à letra C. Então você vai saltar da Z para C e depois voltar para Z. Olha só. Em espanhol é assim. Tha, the, thi, tho, thu. Você vai para a letra C e volta para a letra Z para você completar essa casa das vogais com a pronúncia língua entre os dentes, tá bom? Tanto é, um exemplo que eu vou citar para vocês. O verbo fazer, em espanhol, com H, né? H, esse é o verbo no infinitivo em espanhol. Fazer é hacer. Tá? Quando você colocá-lo pronunciado, conjugado, na terceira pessoa do singular, no presente do indicativo. Em português seria ele faz, em espanhol seria él hace. Se escreve com a letra C. Tá? Mas, se você conjugar o verbo fazer na terceira pessoa do singular, no pretérito perfeito, seria el, hizo. Olha só, o verbo fazer, a raiz é a mesma. Porém, aqui, como vem um E na frente do C, você vai usar um C, porque não existe ZE em espanhol. Mas quando você necessita dessa raiz para a letra O, você é obrigado a colocar um Z. Porque se colocasse um C aqui, ficaria ICO. Vocês estão entendendo que uma complementa a outra? El hace, el hizo. Tá? Verbo fazer. Então fica bem claro a questão. A letra C, como é pronunciada. Cacocu seria como no português. Fi, se você quer falar com o sotaque daqui da Espanha. Fi. E se você quer falar com outro sotaque, ceci normal, se você se sente mais cômodo assim. Tá bom? E a letra Z, não existe fi com Z, sempre vai ter que ser recorrido aqui para C, tá? Z, fi, não existe. Então, tha, tho, thu, e você vai saltar do Z para o C quando você precisar ter esse som junto com todas as vogais. Uma outra curiosidade com respeito ao Z, já que nós estamos aqui, são as palavras que acabam com Z. Tá? Por exemplo, cruz, nós dizemos cruz, em português essa Z soa S, cruz. Em espanhol, da Espanha seria cruz. Tudo bem? Então,
Nós também podemos praticar para acostumar aqui com os movimentos da boca. Ath, ith, ith, oth, uth. E se você quer pronunciar desta maneira, mas com a Z ou a C antes da vogal, então você fica treinando. A prática leva à perfeição. Você fica treinando. Tha, the, thi, tho, thu. Tha, the, thi, tho, thu. Tha, the, thi, tho, thu. E aí quando você for conjugar um verbo que vai a C ou a Z, vai sair bem fácil. Yo hago, tú haces, él hace, nosotros hacemos, vosotros hacéis, ellos hacen. Vai sair natural se você praticar bastante. E ainda tem uma outra coisa. Essas palavras também têm plural, né? Assim como cruz tem plural, a palavra vez, também tem plural. Tá vendo aqui uma V? Sou a B de bola. Vez. Uma vez. E o plural seria dos veces. Não é duas. Vocês já vão aprender isso? Não existe o feminino do número 2 em espanhol, tá? Dos hombres e dos mujeres. Não tem duas mulheres. Não, dos. Então seria uma vez e dos veces. Mas como que eu vou escrever veces? Porque não existe ZE. Aqui entra de novo a questão da substituição da C. Seria uma vez e dos veces. Aqui com Z e aqui com C. O mesmo acontece com cruz, tá? Cruz. Una cruz e dos cruces. Dos cruces. Z e aqui o C. E assim, essas duas letras trabalham juntas. A Z e a F. A F e a Z. Interessante também, ó. O nome da C em espanhol é letra C. A Z se chama Z. Entenderam? Z, porque não existe a letra ZE em espanhol, tá bom? Sabe quando o Zorro deixa lá o seu Z? Então, em espanhol, o Zorro deixa lá a sua Z. Pessoal, eu estava esquecendo de uma coisa. A C, cedilha, não existe em espanhol, tá? No português ela é usada somente com A, O, U. Porque com E e com I é C, Si normal, né? Com A, O, U, nós usamos assim. No espanhol, vou citar aqui um exemplo. Caça, de caçar. Em espanhol, como não tem a C cedilha, se você tirar aqui a cedilha, fica caca. Tá errado, né? Deveria ser com Z. Caza. Ou, no espanhol sul-americano, caça. E aí tem até a confusão, né? Mi casa, que seria com SA. Aqui é onde eu moro. Mi casa. E aqui, mi casa é a minha casa. Em espanhol da Espanha não tem dificuldade nenhuma em você entender, porque tem diferença na pronúncia. Aqui seria mi casa e aqui mi caza. Caza, caça. Por isso facilita um pouco ter o sotaque daqui da Espanha. Curiosidade, não existe C cedilha em espanhol, tá? Você veio para Barcelona e viu escrito C cedilha por aí? Pois essa C cedilha aqui é uma letra de um outro idioma paralelo que tem aqui, um outro idioma oficial que tem aqui, que é o catalão. E aqui eu acabo a explicação sobre a C e Z, a nossa C e a nossa Z em espanhol. E aí, pessoal, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos aprender como pronunciar corretamente a letra D de dado e T de tatu em espanhol, tá? Será que nós cometemos algum erro com essa letra? Vamos conferir agora. Olha só, a letra D, quando usamos acompanhadas das vogais A, E, O e U, não temos nenhum problema, porque em espanhol soa igual. Da, de, do e du. A boca quase não muda, né, na hora da pronúncia. Da, de, do, du. O problema está com a DI. Em português, nós fazemos soar di. Até hoje eu não entendi por quê. Eu faço também, em português. Nós dizemos da, de, di, do, du. Da, de, di, do, du. Não tem lógica, a gente sai fora da sequência. Em alguns estados brasileiros fazem corretamente, sobretudo no Nordeste, né? Perfeito, eles não vão ter dificuldades com isso em espanhol.
Mas a maioria dos brasileiros comete esse erro na hora de falar espanhol. Em português isso é aceito, não se preocupe, tá? O problema está em espanhol. Olha só, a palavra dia em espanhol, a única diferença está nesse acento aqui. Ela é acentuada em espanhol. Leva o acento tilde, né? Dia. Quando alguém vai te cumprimentar de manhã aqui na Espanha, eles fazem sempre no plural. Buenos dias. Buenos dias. Esse D soa di acompanhado do I. E tem brasileiro que diz buenos dias. Buenos dias. Não tem nada a ver. De cara, o espanhol entende. Esse é um estrangeiro que está tentando se comunicar em espanhol. Muitas vezes o cara já está aqui há 20 anos. Ele se comunica em espanhol. Mas a pronúncia sai como alguém recém-chegado aqui, porque não se preocupa com os detalhes, né? Desculpa se eu te ofendi falando isso, você que faz tempo que está aqui, mas se preocupa um pouquinho mais, né, em pronunciar corretamente, tá bom? Buenos dias, tá bom? DI tem que soar como as outras, da, de, di, do, tá? E você ainda tem que se cuidar com a DE. Se a palavra acaba com uma E, né, uma DE, e essa sílaba é átona, em português a gente faz soar I. Lembra do que eu disse? Por exemplo, grande, que se escreve igual em português e espanhol, acaba com DE. E aí, em português, nós fazemos soar I, né? A gente fala grande, grande. Nós modificamos o som do D e do E. Se você falar assim em espanhol, eles vão entender outra coisa. Claro, se eles entendem do contexto, vai falar, ele quis dizer grande, mas ele falou no idioma dele aí, grande, né? É isso que vai acontecer, tá bom? Então, cuide-se. DI sempre di e a DE sempre D. Não deixa soar I aqui. Se você soar I, você corre o risco de cair nesse problema. Grande. Você acaba mudando duas letras aqui, tá? Com o D, é só esse aí o problema que nós temos. Vamos agora para a letra T. Eu coloquei as duas juntas porque ocorre um erro muito parecido aqui. Se você coloca a T com as vogais A, E, O e U, você não vai ter problema em espanhol, porque é igual. Tá, te, to, tu. O problema está com a TI. De novo. Não sei quem é que começou com isso, mas a maioria dos brasileiros segue fazendo o mesmo. E eu sou um deles. Quando falamos em português, nós dizemos tá, te, ti, to, tu. Por que mudar? Por que sair fora da sequência? O certo seria tá, te, ti, to, tu. Quase não muda a boca, mas nós somos assim, ó. Tá, te, ti, to, tu. Por que mudar aqui? Bom, não importa. Em espanhol não pode acontecer. No português é aceito, ninguém nem se preocupa com isso. Mas no espanhol não pode acontecer porque vai modificar a palavra. Por exemplo, a palavra tio, a gente faz soar assim em português, tio. Em espanhol tem que soar diferente. É uma palavra com 3 letras e a gente erra 2 vezes aqui. A letra T a gente faz soar CH, que o CH em espanhol, depois a gente vai ver, faz soar as vogais cha, che, chi, cho, chu. A gente fala ti, u. Meu tio. O irmão do meu pai é meu tio. Tio. Nós falamos assim. Se você falar tio em espanhol, o espanhol vai entender isso aqui. E ele vai falar o que ele quis dizer, porque aí, nessa palavra aí, saiu uma CH e U. O que é isso? Né? Você vai ter que pronunciar corretamente. T é T e O é O. Tio. 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 Mi tío. El hermano de mi padre es mi tío. Tio, não tio. Senão o cara entende outra coisa, tá bom? E nós devemos cuidar também com a TE. Porque acontece a mesma coisa aqui. Se uma palavra acaba com TE e é átona, essa sílaba, a gente faz soar ti também, lembra? Eu comentei com vocês. Mente. Mente. Mi mente.
Se o brasileiro não se cuida, ele faz esse E soar I, esse T vai soar um CH, e aí vai ficar assim, ó. Mente, mente. E o espanhol vai falar mente. O que é mente? Claro, se essa palavra estiver dentro de uma frase, ele entende o contexto, ele vai falar, ele quis dizer mente, mas ele falou no idioma dele. Deve ser diferente, né? Mente, com CHI, que estranho. Então, pessoal, cuide. Parece tão simples, né? Talvez você nunca tinha pensado nisso. Como é que pode um brasileiro errar em detalhes tão pequenos? E aí tem gente que não se preocupa, fala, os detalhes são tão pequenos que não vai fazer diferença. Faz diferença. Primeiro que eles falam, esse coitado aí está tentando se expressar em espanhol. E muitas vezes você já fala espanhol há anos. Só que você não se deu conta desses pequenos detalhes que fazem a diferença aí na pronúncia. Tá bom? Muito bem, agora nós vamos ver o som das consoantes que eu chamo de amigas. As consoantes amigas são aquelas que soam igual no espanhol e no português. Então aqui nós não vamos ter problemas. A gente só vai ter que ter cuidado na pronúncia das vogais que vão na frente delas, tá? Como naquela aula das vogais. Mas a letra F, acompanhada das vogais, Fá, Fê, Fi, Fo e Fu, soarão igual em português e em espanhol, tá? Nós só vamos ter que ter cuidado com a E, né? Sempre deve soar E, nunca um E ou I. E a letra O jamais soar O ou U. E se você tiver dúvida com isso que eu acabei de falar, vá até o vídeo onde eu explico o som das vogais e você vai entender melhor, tá bom? Com a letra F não temos problemas. Com a M também não. Acompanhado das vogais seria ma, me, mi, mo, mu. Cuidando com o som das vogais. Letra N, tampouco teremos problemas. Na, ne, ni, no, nu. Aqui eu só quero explicar um detalhe. Quando a N vem depois de vogal e ela está no final de uma palavra, tente fazer soar bem, tá bom? Están, van, cantan. Língua no céu da boca, bem pertinho dos dentes, tá? Não diga ellos están, não, están, não, están, están, tá bom? Isso quando as palavras acabam com vogal N, lá no finalzinho. Vogal M, que ocorre em português, não acontece em espanhol, então você não se preocupe. Aquelas palavras que acabam com A, O, tio ou com M em português, no espanhol vai acabar com N. Na maioria das vezes, tá? Eu só vou citar um exemplo aqui. Por exemplo, estão acaba com A, O, tio. Em espanhol, acaba com AN. Están. Ou cantam, que acaba com M em português. Em espanhol, vai acabar com N. Cantan. E a pronúncia aqui no final seria... Acaba com a língua no céu da boca, bem pertinho dos dentes de cima ali, tá bom? Están, cantan. É só um detalhezinho com respeito à letra N. Depois nós temos a N, que eu expliquei em uma das aulas. Ela não é uma N acentuada, ela é uma letra a mais que existe no alfabeto espanhol. Do A ao Z, a gente vai encontrar essa letra N entre a N e a O. N. E ela é a nossa NH. Para você fazer com que as sílabas soem nha, nhe, ni, nho, nhu, você vai usar uma N em espanhol. Tá? Mas ela, acompanhada das vogais, seria mais ou menos como a N, né? Seria nha, nhe, ni, nho, nhu. Cuidando com as vogais, você vai pronunciar bem em espanhol. E por último, nessa aula aqui, a letra P. Com a letra P, nós nunca vamos ter problemas.
pá, pê, pi, pô, pu. Cuide somente com o som das vogais. Hoje nós vamos aprender como pronunciar as 3 letras que mais complicam a vida de um brasileiro na hora de se expressar em espanhol. Tá? É a letra G, a letra J e a letra R. A R talvez seja o maior problema na pronúncia dos brasileiros quando vão falar em espanhol. Passar a vida inteira pronunciando essas letras de uma maneira, ter que mudar para poder se expressar em espanhol, é complicado. Tem muita gente que se equivoca aqui. E a gente vai ter que afinar bem o ouvido para conseguir distinguir os sons delas. A gente vai ter que modificar a maneira como posicionamos a língua na hora de fazer sair o som da boca. Pelo menos eu vou tentar explicar para vocês como é que a gente faz isso, tá? Mas vamos começar, tá? Vamos começar primeiro com a G e a J e depois nós vamos para a R, tá? Vamos lá. A G, se você coloca junto com a com a O e com a U, aqui nós não temos problemas, tá? Soaria como em português. Ga, go, gu. Tranquilos. Gagogu. Gato, gota, gusto. Sem nenhum problema. O problema começa aqui. G, E, G, I. O nome da G em espanhol é G. G. Tá? Talvez na América do Sul ele pronuncie um pouquinho mais suave, que seria Re, como a nossa R, Re. Mas aqui não, é Re. É bem pronunciada com muita força. Re, tá bom? Então a G junto com a E junto com a I ficaria Re, Ri. Re, Ri. Se você quiser pronunciar como os sul-americanos, então você deixa a língua mais tranquila, relaxada, né? E aí é o nosso R. Re, ri, re, ri. É possível identificar um sul-americano e um espanhol nessa letra. Aqui é mais forçado. Re, ri. Tá? A J faz soar da mesma maneira. J, A, J, E, J, I, J, O e J, U. Soaria assim, porque a J se chama Jota, na América do Sul, Jota. Na Espanha, um pouco mais forte, Jota. Então ficaria Ra, Re, Ri, Ro, Ru. Você vê aqui a coincidência? Re, Re, igual. Ri, Ri, igual. No português também tem essa igualdade, né? G, 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 G. G, 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 G. Em espanhol também soam iguais, tá? Re, ri, re, ri. O som só muda, e isso acontece no português, com a O, U. É ga, go, gu. Se nós pronunciarmos corretamente, não confundiremos. Aí na conversa, a G e a J com a R. Mas já verão o som da R, tá? Por enquanto aqui. Re e Jota. Em alguns verbos, os verbos que no infinitivo tem a letra G, na hora de conjugá-los, dependendo da pessoa, vai ter que saltar do G para o J. Por exemplo, o verbo pegar algo em espanhol, que seria pegar um objeto, eu acabo de pegar esse objeto, em espanhol seria correr, tá? Com G. Correr. Eu entendo que em alguns países da América do Sul esse verbo se evita usar porque ele tem está relacionado com sexualidade, portanto, na cultura lá desse país, eles evitam usar esse verbo. Mas aqui na Espanha é normal, você usa para pegar coisas, tá? Você corre coisas, tá? Se você ver na primeira pessoa do singular, no presente indicativo, que seria yo corro,
do G passa a ser uma J. Por quê? Porque se fosse GO, ficaria Kogo. Kogo. Lembra? Gagogu, Kogo. E tem que soar. Portanto, é natural que na primeira pessoa de uma G passe a ser uma J. Se você ver a segunda pessoa, volta a ser G. Tu, co, res. Eu corro, tu corres. Tá? Então, para que vocês entendam, os verbos que no infinitivo tem a GE ou GI, você vai ter que recorrer ao J em algum momento para poder trabalhar com A ou U, tá? Senão ficaria Ga, Go, Gu, tá bom? Então, aqui fica a explicação com respeito ao G e o J. Re e Rota. Agora nós vamos para o R. A R, ela pode estar localizada no começo de uma palavra, ela pode estar no final de uma palavra, ela pode estar entre vogal, né, numa palavra, entre duas vogais, pode ser duas em meio de uma palavra. Quando nós temos uma R sozinha no meio de uma palavra, nós não vamos ter problemas com a R, porque ela vai soar como em português. Um exemplo aqui. Algo que seja caro, né? Esse objeto é muito caro. Não vou comprar, é caro. Funciona como no português. Ra, re, ri, ro, ru. Caro, cara. Tá bom? Então aqui nós não temos problema. O problema nós vamos ter no início de uma palavra, no final de uma palavra, ou quando elas tiverem duas R's juntas, tá? No início de uma palavra tem que soar ra, re, ri, ro, ru. A ponta da língua vai chegar perto do céu da boca sem tocar e perto dos dentes de cima. E quando você soltar o ar com pressão, a língua vai tremer tocando no céu da boca. Tá? E aí você acrescenta a vogal que você quiser. Ra, re, ri, ro, ru. No começo de uma palavra. E isso também ocorre quando o R está entre vogais e são dois R's. Dois R's. Carro. Ra, re, ri, ro, ru. Correr. Correr. Nós vamos ter que praticar. Praticar é repetir e repetir. Ra, re, ri, ro, ru. Ra, re, ri, ro, ru. Tremendo aqui. Acrescentando as vogais. Ra, re, ri, ro, ru. A prática vai levar à perfeição. Tá? Você vai praticar. Ah, mas eu não consigo. No começo é difícil, mas depois você vai pegando. Tá? Só que você vai ter que pronunciar corretamente, porque se você confundir o verbo correr com correr, você vai ter problema, porque correr é pegar coisa e correr é correr pela rua aí, caminhar rápido ao ponto de se mover tanto que você está correndo, correr, tá? Então, vai ter que pronunciar bem. E para isso vai ter que praticar. Ah, mas eu tenho preguiça. Depois você vai valorizar isso. Esse tempinho que você vai gastar praticando e repetindo, repetindo como um louco. Depois você vai valorizar. Você vai falar, poxa, valeu a pena. Tá? Vai valer a pena. Pensa nisso. Muito bem. Ah, e o R no final da palavra, como praticamente todos os verbos que estão no infinitivo, né? Você vai fazer soar assim. Ar, er, ir, or, ur. A diferença é que quando você põe o R antes, você faz o som r para depois a vogal. Ra, ré, ri. E se vê o R depois da vogal, aí você faz a vogal e depois esse som. Ar, er, ir, or, ur. Aqui. Primeiro o som, depois a vogal. Ra, re, ri, ro, ru. E aqui a vogal e depois o som.
ar, er, ir, or, ur. Eu quero pedir desculpa que eu estou insistindo tanto nesse ponto, mas eu volto a dizer. O maior problema que um brasileiro tem na hora de falar espanhol é com a R, com a G e com a J. Então, reveja esse vídeo várias vezes, até você se acostumar com a ideia. E pratique essas repetições, tanto com a J e a G, né? Ra, re, ri, ro, ru, como com a R antes das vogais, né? Ra, re, ri, ro, ru, ou depois da vogal. Ar, er, ir, or, ur. Beleza, pessoal? Um dia você vai dar valor para essa aula. Vamos ver agora como soa a letra H em espanhol. Tá? O nome da H em espanhol seria H. Ela é praticamente neutra. Se ela vai antes de qualquer vogal, ela não soa. Vai soar o som da vogal, mas o H não. Se vai qualquer consoante antes dela, tampouco soa o H, com uma única exceção, quando vai a letra C, porque a CH forma um dos 5 dígrafos da língua espanhola. E aí vai soar cha, che, chi, cho, chu em espanhol, diferente do português. No português seria cha, che, chi, cho, chu, e no espanhol é como se tivesse uma T antes. Sabe quando nós escrevemos a palavra tchau e fazemos esse som? Tchá, tchau, né? Tchau. O CH em espanhol vai ser como se soasse com TCH. Tá? Tchau em espanhol se escreve assim, C-H-A-U. Tchau. Tá? Mais um exemplo, a palavra feito em espanhol se escreve assim, hecho. Outra vez nós vemos duas letras H aqui. Né? No começo ela não tem efeito nenhum, porque ela está do lado de uma vogal, e aqui, como ela vem depois de uma C, forma outra vez o dígrafo, e seria cho, hecho. Não leia hecho, tá? Em espanhol. Se você ver essa palavra, leia em espanhol hecho. Tudo bem? Fácil, né? Com H nós não vamos ter problemas. Vamos ver agora o som da Y em espanhol. Ela pode soar como uma vogal e pode soar também como uma consoante. Quando ela soa como vogal, ela vale uma I. Tá? Tanto é que o nome dela em espanhol seria I griega. I griega. E onde nós mais vemos a Y no espanhol é na função de conjunção. O que para nós seria E, para ele seria uma Y, tá? Uma Y. Por exemplo, se eu digo eu e você em português, em espanhol seria eu e tu. Está aqui a conjunção que substitui o nosso E. Só que, de vez em quando, esse Y aqui, como conjunção, pode ser uma E também em espanhol. Quando a palavra que está na frente comece com um I e seja um I átono. Por exemplo, yo e Ivan ficaria estranho. Então, você põe a letra E aqui. Yo e Ivan. Essa é simplesmente uma regrinha que nós poderemos ver mais para frente, mas já fica aqui a pincelada, tá bom? Quando a Y soa consoante, ela é como se fosse uma I espremida no céu da boca. Por exemplo, yo. Primeira pessoa do singular. Yo. Não é uma I-O, não é I-O, e tampouco é uma yo em espanhol. Claro, tem alguns países que fazem soar yo. Tá? Na Espanha seria esse I espremido no céu da boca e depois soltando o O. Yo, yo, yo. É estranho esse som porque nós não temos isso em português. Então, mas como é que se faz? Tenta como eu estou explicando, tá? Pressionando a língua no céu da boca, fazendo a I com pressão no céu da boca, yo, e solta o yo.
Yate, yo, yegua, égua, yegua. E assim seria o som dela como consoante. E quando ela faz a função de vogal, é como se fosse uma I. O nome dela, I griega. Vamos ver agora como funciona as duas L's em espanhol. As duas L's até 2010, ela formava parte do alfabeto. Era como se fosse uma letra a mais do alfabeto. Mas, a partir de então, quando houve umas mudanças no idioma espanhol, ela passou a ser somente um dígrafo, né? Que seria o conjunto de letras que formam somente um som. São um total de 5 dígrafos que existe em espanhol, tá? Esse é um. LL, no espanhol da Espanha, tem a função do nosso LH, tá? Se você for dizer a palavra ela em espanhol, seria com 2 L's. E na Espanha se leria ella, como se fosse um LH. Ella. Claro, esse som pode variar de acordo com o país de fala espanhola. Por exemplo, alguns países falariam ella, ella. Na Argentina ou no Uruguai se diria echa, echa. Então nós temos essas variações do som. Echa, ella e, no espanhol da Espanha, ella, como o nosso LH. Já que nós estamos nisso, uma curiosidade. Na Argentina, que eles fazem, não em toda a Argentina, tá? Em boa parte da Argentina, sobretudo na capital, eles fazem usar o sh, como se fosse o nosso X, né? Echa, o L soa como o Y quando tem função de consoante. Por exemplo, a palavra praia, que no espanhol se escreve assim, playa. Na Espanha se diz playa. Aqui esse Y tem o som de consoante. Você faz um I pressionando a língua no céu da boca e depois solta a outra vogal, né? Playa. Agora, na Argentina, eles fazem soar igual. Seria echa e placha. Echa e placha. Inclusive, na época de aprendizado na escola, eles podem ter dificuldade em um ditado, confundindo o LL com o Y com função de consoante em determinadas palavras. Eles podem estar invertendo. Então, é uma curiosidade de como é que soa a LL na Argentina e no Uruguai, coincidindo com o som consonantal da Y. Tá aí então como é que se usa esse dígrafo em espanhol. Vamos entender como funciona a W em espanhol. Ela é uma das letras do alfabeto espanhol, se chama doble V ou V doble, lembrando que a V em espanhol se chama assim, V, e ela soa B de bola. Tá? Esse é o nome da W. E praticamente ela só vai aparecer em textos espanhóis em nomes estrangeiros, procedentes do inglês ou do alemão. Ela pode soar uma U, dependendo da palavra, como nós sabemos, em inglês é assim, ou ela pode soar uma B de bola, porque ela é a V duplicada. É como se ela fosse 2 vezes, né? Uma, duas. Por isso ela se chama assim, V doble, ou dupla V, né? Se fôssemos dizer isso em português. Muito fácil lidar com essa letra. A letra K também faz parte do alfabeto espanhol, mas com palavras procedentes de outros idiomas. Dificilmente você vai ver uma palavra num texto em espanhol com K. Tá? Ela se chama K, como em português, e praticamente tem a mesma função. Com ela você não vai ter problema nenhum. Agora nós vamos ver a letra L em espanhol. Vamos ver como funciona. Será que é igual em português? Pois eu digo que às vezes sim, e outras vezes não. Vamos entender isso. A letra L, quando ela vai antes das vogais, ela soa como em português. Lá, lê, li, lo, lu. Nenhum problema aqui. O problema nós encontramos quando ela vem depois de uma vogal. Em português nós diríamos ao, eu, iu, ou,
né? Vamos colocar isso aqui em uma palavra. Palavra alto, de altura. Alguém é alto. Em português nós dizemos alto, como se fosse uma U. Em espanhol, pessoal, não soa assim. Nunca, tá? Como uma U, não. Se você disser alto, eles vão entender isso aqui. Uma palavra que também existe, né? Automóvel, com U. Você vai ter que fazer o L soar como um L. Al, el, il, ol, ul. A vogal sai lá de dentro limpa e acaba com a língua entre os dentes para fazer o som do L. Al, el, il, ol, ul. Essa é uma das letras que, se você não pronunciar corretamente, vai ter confusão. Você vai ser mal entendido. Repito, se você disser alto, está escrito com L, e você diz faz soar U, eles vão entender isso daqui. Nunca eles vão imaginar que tem uma L ali no lugar do U, porque em espanhol L não soa U nunca, tá? Então cuide com isso. Uma outra palavra aqui, salsa. Nós dizemos salsa, para eles, sal, né? Salsa. Ou o mesmo sal. Está na mesa ali comendo, você pede o sal. Sal. Você vai ter que estar apontando para o saleiro para eles entenderem que você quer o sal. Porque se diz sal. Sal. Vamos lá. Essa é a L. Quando vem antes de uma vogal, é igual em português. Lá, lê, li, lolu. E quando vem depois de uma vogal, vai ter que soar diferente. Al, el, il, ol, ul. Beleza? Agora nós vamos ver como funciona a letra Q em espanhol, tá? É interessante porque o nome dela já causa espanto em português. Ela não se chama Q em espanhol. Ela se chama Q em espanhol. Quando você for soletrar uma palavra em espanhol e nessa palavra tem uma Q, você vai dizer letra Q, U, E. Q, U, E. Esse é o nome dela. Q. Né? Estranho, mas é assim. É o mais normal do mundo você falar o nome dessa letra em espanhol. A letra Q em espanhol só vai ser usada com a E, seria Q-U-E, e com a I. Quando em português nós colocamos a Q-U-A, por exemplo, para escrever a palavra quadro, nós não vemos nenhum problema aqui. Seria Q-U-A-D-R-O. Em espanhol não existe Q-U-A. Quando houver esse som quá, você deve colocar uma C aqui. Quadro se escreve com C e não com Q. Ou o número 4 se escreve assim, ó. C-U-A-tro. 4. Não é com Q. Não existe Q-U-A em espanhol. Somente Q-U-E, Q-U-I. Tudo bem? Essa é uma curiosidade a respeito da Q. O nome dela é estranho. Q. Não tem nenhum problema. E ela só se usa com Q-U-E, Q-U-I. Tá joia? Vamos ver agora como soa a X em espanhol. Essa letra se chama assim. X. X. Esse é o seu nome. E ela pode soar como uma S em palavras onde ela venha antes de uma consoante. Exemplo, exprimidor. Então, um exemplo. Aqui ela soa como uma S porque vem antes de uma consoante.
Existem algumas exceções, tá? Mas na maioria das vezes é assim. Ela pode soar como uma CS, um exemplo, palavra táxi. Aqui ela soaria CS, ainda que tem alguns espanhóis que relaxam na hora de pronunciar e dizem taxi, como S também, tá? E em algumas palavras onde começam com X, é muito difícil, tá? Se você pegar um dicionário espanhol e procurar palavras que começam com X, você vai encontrar. Mas não são usuais. Dificilmente se vai usar. Mas eu vou pegar aqui um exemplo. Palavra xenofobo. Nesse caso aqui, ela soa como uma S também, tá? Seria xenófobo. Ela pode soar também como uma J. Já seria bem mais difícil acontecer. São em casos muito específicos de palavras americanas, tá? Como, por exemplo, Texas. Esse X é pronunciado J. É claro, tem gente que escreve essa palavra já diretamente com J, Texas. Mas o ideal, o correto, é escrever com X e fazer soar o J, Texas. O mesmo acontece com México. Se escreve com X, esse é o ideal, e se pronuncia J, México. Vai ter gente que vai escrever com J? Você vai ver escrito com J em alguns lugares? Sim. Agora o correto é escrever com X e fazer soar a J. Uma coisa que nós não devemos errar nunca é pronunciar a X como se fosse o nosso CH. Chá, che, chi, cho, chu. Isso não, tá? CH, chá, che, chi, cho, chu, nunca. Esse som não existe em espanhol, a não ser em alguns lugares da Argentina e no Uruguai, onde a Y e as duas L's juntas podem soar assim, tá? Ella. A ella le gusta ir a la playa, comer pollo, ir con collar en el cuello. Aí já é uma coisa dali, tá? Mas não se escreve com a X, nem com CH, isso é uma outra história, lá com a LL e a Y com som consonantal, tá bom? Aqui fica a explicação com respeito ao X, a X do espanhol. Agora nós vamos ver como soa a S em espanhol. A S é utilizada tanto no começo de palavras como no final das palavras. E no começo e no final se parecem muito ao português. Você vai pronunciá-la junto com as vogais e vai soar sa, se, si, so, su. Ou, no final das palavras, vogal mais S, as, es, is, os, us. A diferença vai estar quando existe uma S entre duas vogais. Não existe duas S's juntas em espanhol. Não existe. Então, quando você ver a palavra casa escrita em um texto espanhol, você vai ler com um S forte. Casa. Nunca casa, tá? Esse som sonoro não existe em espanhol. Zá, zé, zi, zó, zu, nem com Z, nem com S. Aqui seria caça. Caça, tá? Tem uma pequena diferença na pronúncia, onde o espanhol aqui da Espanha se assovia um pouquinho, tá? Seria sa, se, si, so, su. Dos, três. Se assovia um pouquinho. Ou as, es, is, os, us. Ou sa, se, si, so, su. Já nos outros países que falam espanhol, soa muito parecido com o S do português. Um S curto, sem assoviar, normal. Sa, se, si, so, su, as, es, is, os, us. Tudo bem? Cuidem, por favor, não deixe soar sonoro, tá? Zaz, es, is, os, u. O som da abelha. Espanhol não. É feio, tá? Te reconhecem rapidamente. O estrangeiro tentando falar espanhol. Se esforça um pouquinho, você vai ver que dá, tá bom?
eu gostaria de fazer uma observação com respeito à pronúncia da S. Ela pode ser pronunciada de muitas maneiras diferentes dentro do espanhol. Isso vai depender do país, da região do país em que você está. Pode ser diferente, tá? No norte de uma maneira, no sul de outra. 3 maneiras de pronunciar S me chamam a atenção, tá? Uma é a maneira como se pronuncia na Espanha, ou na maior parte da Espanha, que é com o S bem pronunciado, quase assoviado, tá? Por exemplo, essa frase: son estos los que están aquí. Son estos los que están aquí. Bem pronunciado. Você não tem dúvida nenhuma se tem ou não tem um S ali, quando você ouve um espanhol falar. Depois, tem uns lugares onde não usa S. Não diretamente. Soneto, lo que están aquí. Soneto, lo que están aquí. Existem países que falam dessa maneira. E depois, tem alguns lugares que pronunciam como se fosse uma R do português bem curtinha, quase imperceptível, tá? Que seria soneto, los que están aquí. Soneto, los que están aquí. Você consegue perceber a diferença? Aí, meu amigo, você decide como é que você quer pronunciar a S. Eu penso que para nós brasileiros, a maneira mais fácil seria pronunciá-los de maneira bem clara, tá? Se vai fazer assoviando ou não, você mesmo é que vai decidir, tudo bem? Aqui na Espanha é assim: son estos los que están aquí. Se sente bem, se escuta bem cada S ali, tá? Essa é a minha observação. Pessoal, nós acabamos com todas as letras já. Sim, nós já sabemos como pronunciar todas as consoantes e todas as vogais. Isso aqui vai servir de base para tudo que nós vamos aprender do espanhol. Se você memorizar todas as informações a respeito do som das letras, você pode ler qualquer texto em espanhol, pronunciando corretamente cada letra, mesmo que você não entenda a palavra. Mas se você sabe como pronunciar, você vai ler perfeitamente, todo mundo vai te entender. Então eu repito, nós vamos usar esses 8 vídeos que eu fiz a respeito das pronúncias para servir de base para tudo que nós formos falar em espanhol, todos os textos, tá? E falando nisso, pratique leitura em voz alta, tá? Hoje em dia é tão fácil ter um gravador, né? A maioria dos celulares podem gravar. Pega um texto aí de 2 minutos, leia em voz alta e grave a sua voz. E aí você ouça essa gravação e compare com as explicações desses vídeos onde é que você está errando na pronúncia. E pratique, e pratique. Você vai ver que a prática te levará à perfeição da pronúncia do espanhol. Tá bom? Nos vemos nos próximos vídeos, onde a gente vai cair de cabeça nesse idioma que é fera, um dos idiomas mais falados do mundo. Por que não pronunciá-lo corretamente, não é? Valeu, pessoal, um abraço e se cuidem.